Klabin tá despencando aí nos últimos 5 dias, 5%, e grande parte dessa queda aconteceu ontem, caindo aí de 3,78 na casa dos 4% e batendo aí a região dos 3,63, hein? Região que começa a ficar meio que interessante para Klabin. Mas será que a Klabin é só uma promessa de longo prazo e vira só esse negócio de promessa que vai ser boa, que no futuro vai pagar dividendo, que não sei o quê? E aí você perde seu custo de oportunidade que está investindo na Klabin. A Klabin não anda, só anda de lado esse trem. Quando a gente olha aqui a Klabin nos últimos 10 anos, a gente tem uma variação percentual de 120%, que vai dar mais ou menos uns 9%, 10, quase 10% ao ano. Só que perceba, isso aqui é na cotação ajustada, considerando os dividendos. Se eu tiro os dividendos, a variação percentual ficou basicamente aí na casa dos 22, ou seja, um retorno muito ruim para o acionista de Klabin. Será que realmente faz sentido você continuar aportando em Klabin? Quando a gente fala das grandes de celulose, você vai lembrar de Klabin e Suzano. A Suzano é a maior do mundo quando se fala de celulose. A Klabin é uma das maiores do mundo quando se fala de verticalização nesse processo de extração da madeira, transformar isso em celulose, aí pega a celulose, a fibra curta, a fibra longa, transforma seus produtos. Então, muita gente sabe o quanto a Klabin é boa e o quanto ela é segura e não passa pelas mesmas volatilidades do que Suzano, por exemplo, justamente por conta desse alto nível de verticalização. E temos também a Irani. A Irani é menorzinha, mas ela também está nesse processo da celulose, de papéis, enfim. Então, o que a gente precisa ver aqui é se realmente faz sentido Klabin estar a esses preços. Eu digo, não só se faz sentido você manter a sua Klabin que vocês têm carteira, né? Você pode perceber aqui que eu tenho Klabin na carteira, não é a maior posição da minha carteira, representa só menos de 1% da minha carteira, mas você consegue perceber que eu tenho aqui boa posição em Klabin, que inclusive o meu preço médio foi 3,81. Meu preço médio em Klabin 4, 3,81. E hoje, 3,63. Será que faz sentido a gente continuar com Klabin na carteira? E se faz sentido, será que faz sentido então chegar nesse momento agora de aumentar os aportes? Será que esse é o preço ideal para o aporte de Klabin? Eu quero te mostrar alguns pontos aqui que geraram a queda de Klabin no dia de ontem e alguns pontos a respeito do valuation de Klabin. O que a gente tem que olhar, quais são as perspectivas futuras de Klabin, quero te mostrar alguns pontos aqui, beleza? Então você já senta aí na cadeira de maneira confortável, dá aquela estralada. Quem nunca estralou, não estrale. Não estrale. E depois, meu amigo, você vai ficar estralando o pescoço toda hora. Deixa aqui nos comentários. Eu nunca tinha estralado o pescoço. Primeira vez que eu fiz isso aqui, ó. Tac! Nunca mais. Já tem 20 anos que eu estralo o pescoço. Brincadeira, 20 anos não, mas tem uns 10 anos que eu estralo o pescoço, cara. Então você que não estrala, não estrale não, tá? Comece não, vai virar um vício. É igual estralar dedo. Deixa aí nos comentários a tropa dos estraladores de pescoço. Não é possível que é só eu que estralo o pescoço, né? Então vamos lá, eu quero começar falando sobre o que causou a queda no dia de ontem. Ontem o JP Morgan, um grande casa analista, um bancão gigantesco, que inclusive faz grande parte das movimentações acontecerem no nosso planeta. O JP Morgan rebaixou o Klabin e mantém apenas uma recomendação de compra no setor, que no caso é o setor de celulose, que seria a Suzano. Então ele rebaixa a Klabin de compra para neutro e pega a Suzano e mantém ela como posição de compra. Então perceba, o JP Morgan rebaixando a Klabin realmente ocasionou queda aí nos preços de Klabin. E aí eu quero até passar com vocês aqui quais são as justificativas do JP Morgan e aí eu vou justificar se faz sentido, se não faz, tá? E eu vou ser bem sincero aqui, e até porque eu sou acionista de Klabin, não quero perder meu dinheiro ali dentro de Klabin, né? Então, em revisão as estimativas no setor de papel e celulose, o JP Morgan rebaixou as recomendações da ação de Klabin de compra para neutra. Neutra, para quem não sabe o que é a posição neutra, é quem tem não vende, quem não tem não compra. Então, no meu caso aqui eu não venderia, mas você que não tem, por exemplo, não compraria também. Tá? Então ficaria meio parado o papel. A mudança, segundo o banco, considera um cenário mais fraco para celulose de fibra longa e a ausência de catalisadores no curto prazo. Isso que é verdade. A gente vê aí o preço da celulose de fibra longa caindo já tem um tempo. Primeiro ponto, por falta na demanda global mesmo, a gente está vendo desde 2022 uma queda no crescimento econômico global, não é só no Brasil. O crescimento econômico global deu uma caída, não está crescendo o PIB em todos os países como crescia antes de 2022, né, ali em 2022. Então é óbvio que a gente vai ter menos demanda de todos os produtos, inclusive todos os commodities. E a celulose é só mais um deles. Você pode ver que o minério de ferro baixou o preço, o Brent estava lá a 60, né? O que fez o Brent subir novamente não foi uma alta demanda, a demanda continua a mesma, só que teve uma menor oferta, ocasionada artificialmente ali por conta do Strait de Hormuz.
Hormuz, né? Então foi isso que subiu o preço do petróleo, senão continuaria ele na casa de 60, 70. Você percebe que o declínio econômico global faz-se e nota-se um menos consumo global também. Então é normal isso, né? E a celulose também entra nesse ponto aí. E o JP Morgan disse que os preços da celulose de fibra curta estão se aproximando de um pico cíclico, então subiu até o seu máximo, enquanto a fibra longa continua desafiadora. Inclusive isso aqui é legal porque fibra curta, se você for dar uma analisada, uma estudada sobre isso, a Suzano é mestre em fibra curta. A fibra curta, na verdade, é como se fosse a celulose mais básica. Só para você que não conhece muito sobre esse setor entender, a fibra curta é aquela celulose que quem tem o menor custo de extração se dá muito bem na fibra curta, porque é literalmente um commodity e ganha quem tem o melhor preço, tá? Ganha quem tem o melhor preço, que no caso é a Suzano. A Suzano tem o melhor preço de extração de celulose, ela é a melhor do planeta praticamente. Então, a Irani não consegue bater de frente com a Suzano na fibra curta, não tem como. Então, perceba, me parece ser pior isso aqui para Suzano do que para Klabin, né? E a Suzano continuou na recomendação de compra. Vamos ver aqui o que aconteceu com a Suzano ontem. Ontem, no dia 23, né? Ó, Suzano também caiu aí na casa dos 1,60. Nos últimos 5 dias, caindo aí um pouquinho menos do que Klabin, né? Metade do que Klabin caiu. Talvez por conta dessas justificativas aqui. Mas na minha opinião, e aí aqui agora, olhando mais pro longo prazo, 2027, 2028, 2029, já que o próprio JP Morgan está reconhecendo que a fibra curta está no seu pico e que, teoricamente, após isso, né, após um pico, raramente tem um outro pico, normalmente em commodities quando tem um pico ela volta a regressão à média, e aí a gente sempre tem, então, empresas que dependem desse commodity sofrendo. No caso da Suzano, que é a mais, ela depende mais da fibra curta. A Klabin, ela tem fibra curta também, mas ela tem a capacidade de usar a fibra curta para verticalizar o processo. Então ela usa a fibra curta para produzir os outros produtos que ela já produz, para poder vender os outros produtos. Ela não sofre tanta oscilação assim, por isso que ela é um pouco mais cara do que as outras, justamente porque ela tem essa segurança no fluxo de caixa, né? Então ela protege um pouco e essa proteção custa dinheiro. Você vai pagar por proteção, custa dinheiro. Não existe seguro de carro de graça, né? Tem que pagar pelo seguro de carro. Mesma coisa aqui, né? Eu quero um seguro no setor de celulose. Pô, então eu vou investir mais em Klabin do que em Suzano. Óbvio que depende do preço, né? Depende do preço. E a fibra longa continua desafiadora. A fibra longa, Klabin é muito boa também, né? Mas realmente está com os preços mais baixos. Depois eu vou até te mostrar um gráfico muito legal, cara. Muito legal para você estudar Klabin, Suzano, Irani. Vai ser legal demais, você vai aprender uma coisa nova aqui, tá? E aqui, ó, esperamos que os preços da fibra curta permaneçam sustentados no curto prazo, mas a demanda mais fraca por papel e spreads comprimidos da fibra longa devem limitar o potencial de alta. Ou seja, eles realmente estão soltando essa notícia olhando para o curto prazo. Eles estão olhando para agora, 2026. Agora, 2026, Suzano me parece melhor do que Klabin, mas em 2027, 2028, 2029, quando a fibra curta cair, fibra longa dá um pouquinho mais de espaço, aí quem vai brilhar? Aí depende do tipo de investimento que você quer fazer. Você quer fazer aquele investimento mais de curto prazo, onde você compra o ativo, vende o ativo, então, né, quer fazer esses trades, que na verdade é o que as casas fazem, né? As casas fazem isso, elas fazem trade, compra, vende, movimenta muito. Aqui outro ponto que eles comentam é que, embora a disciplina na oferta e a inflação de custos tenham sustentado os preços, riscos geopolíticos, principalmente o conflito no Oriente Médio, trouxeram cautela ao mercado, limitando a disposição de compradores em aceitar novos aumentos, ou seja, limite de aumento de preço. No caso da Klabin, eles consideram que o desempenho operacional balanceado e sólido da companhia já está precificada e que faltam gatilhos claros para destravar o preço de Klabin. Eles falam assim, pô, 3,60 aí, né, no caso tava 3,80 aí é o preço da Klabin mesmo, não vai ter catalisador para destravar esse preço, ela vai quitando essa alavancagem aí realmente muito devagar e vai demorar um tempo, aí a fibra longa vai continuar estabilizada, ela não vai conseguir subir preço, aí, enfim, então ela tá dizendo que, basicamente, tá falando que a Klabin vai ficar do jeito que está, né? A gente vai até fazer a simulação depois do valuation aqui na Word pra gente ver o quanto que teoricamente valeria a Klabin, levando em consideração o que o JP Morgan tá falando, e depois a gente faz a nossa simulação. E como resultado, o banco cortou o preço-alvo das ações de Klabin 11 de 26 para 22. Então perceba, é um corte de recomendação de compra, mas o preço teto lá deles, né, o preço-alvo deles é 22. Se a gente pega aqui, ó, 18 e 11 dividido por 22, a gente ainda tá com quase 20% de margem, né? Quase 18% de margem. Então tem muita margem, segundo este preço teto, né, da JP Morgan. Já quando fala-se da Suzano, para os analistas da JP Morgan, é a única fabricante latino-americana que oferece perfil de risco e retorno diante do cenário atual.
atual. Aí ele falou que é o top pick deles, né, na parte de celulose, top pick é a preferida. A visão positiva também é sustentada pelo valuation atrativo, com a companhia negociando 5,2 vezes EV/EBITDA e um yield sobre fluxo de caixa livre de 12,8% projetado em 2026. Isso aqui é legal, tá? Dentro dessas empresas, em geral de commodities e tal, você sempre vai olhar o fluxo de caixa livre. Sempre vai olhar o fluxo de caixa livre. E aí o fluxo de caixa livre, a gente tem uma nomenclatura que é o yield de fluxo de caixa livre, ou então um FCL yield, que basicamente é você pegar o fluxo de caixa livre por ação, divide isso pela cotação atual, como se a gente fosse calcular o dividend yield, só que a gente não usa o dividendo, a gente usa o fluxo de caixa livre, entende? Deixa eu só te mostrar aqui isso no relatório da própria Klabin. Ó, aqui a gente tem o fluxo de caixa, tá? E aí aqui você consegue ver o EBITDA ajustado da empresa. Vou pegar aqui em 2025, tá bom? Então, ó, 2025, vai acompanhando aí junto comigo. Nossa, que frio na barriga, cara. Pensei que não tava gravando na tela. 1 hora já gravando aqui. Então, ó, perceba, 2025 aqui, EBITDA ajustado. Aí tem aqui tudo que desconta do EBITDA, o CAPEX e tal, para virar o fluxo de caixa livre. Aí depois tem algumas outras coisas aqui que eles vão recebendo, aí vem o fluxo de caixa livre ajustado, tá? Então aqui em 2025, o fluxo de caixa livre ajustado foi 2,1 bilhão. Esse aqui foi o fluxo de caixa livre da empresa. Aí o que você faz depois disso? Eu vou dividir este valor, cadê a caneta aqui? Eu vou dividir este valorzinho aqui pelo número de ações. Número de ações. E aí eu vou chegar em um denominador parecido com LPA, que é o lucro por ação, onde eu pego o lucro e divido pelo número das ações. Aqui seria o fluxo de caixa livre por ação. Então seria basicamente um indicador desse tipo, ó, fluxo de caixa livre por ação. Basicamente isso, né? FCLPA, o fluxo de caixa livre por ação. Aí você pega o fluxo de caixa livre por ação, que vai ser, por exemplo, aqui R$2, tá? E divide pela cotação atual, que no caso tá 18 e 18, né? E aí eu tenho o fluxo de caixa yield, ó, o fluxo de caixa livre yield ajustado. Então o fluxo de caixa yield ajustado aqui da Klabin em 2025 foi 9,2. 9,2. Se a gente projeta um fluxo de caixa aqui, que vai ser o nosso trabalho nesse vídeo, projetar um fluxo de caixa para 2026 agora e calcular o fluxo de caixa yield, o que o JP Morgan está dizendo aqui é que a Suzano, eles têm um fluxo de caixa yield projetado de 12,8. Se a Klabin tiver menos do que isso, faz sentido então talvez investir em Suzano, caso você queira investir por esse indicador, né? Não é o que basta para sua análise, mas enfim, esse indicador faz mais sentido investir na Suzano, até porque ela é mais depreciada quando tem queda na celulose, ou perspectiva de queda, porque ela exporta mais celulose, então ela não tem a verticalização, ela oscila mais, é mais volátil do que a Klabin. Só que aqui, devido às revisões cambiais, né, dólar mais baixo, lembra, Suzano, Klabin, Irani exporta celulose. Se eu exporto, eu vou receber em dólar. Se o dólar baixa, eu recebo menos. Então, se eu recebo menos, menos lucro. E aí, por isso, o JP Morgan cortou aqui o preço-alvo do Suzano de 81 para 74. O que ainda significa um potencial de valorização de 56% sobre o preço de fechamento anterior. Tarará, tarará, tarará. Então, beleza, é isso, né? Vamos ler a opinião do JP Morgan aqui sobre o papel celulose, só pra gente entender o que ele tá olhando. E aí, depois a gente vai fazer algumas outras considerações aqui. Então, ó, JP Morgan estima a fibra curta a $615 a tonelada no segundo trimestre. Uma alta de 9% em relação ao janeiro, mas cerca de 3,5% abaixo da média histórica. A estimativa anterior era de 580 a tonelada. Então eles estão achando que a fibra curta vai subir no curto prazo, quem se beneficia mais disso é Suzano, por isso a preferência. Para o terceiro trimestre, quarto trimestre, a estimativa passou de 570 para 590 toneladas. Então já vai começar a cair de novo lá no terceiro e quarto trimestre. Os analistas afirmam que as revisões para cima é principalmente impulsionada por custos, refletindo em maiores custos de cavacos, de madeira e renovada incerteza em relação ao frete e outros insumos devido ao conflito. Para a fibra longa, o banco definiu um preço médio de 715 a tonelada e de 740 a tonelada no terceiro e no quarto tri, refletindo os spreads menores entre as fibras em relação ao ano passado. Ou seja, a fibra longa, que aí quem ganha mais é a Klabin, tende a subir mais, só que isso no longo prazo. Então vai começar a subir agora no segundo, terceiro, quarto, vai subir um pouquinho para fechar o spread na fibra curta. É como se a fibra curta tivesse muito cara e a fibra longa não. E não tem, assim, não faz sentido isso acontecer. A fibra longa, ela precisa estar com um spread mais próximo da fibra curta, que é tão necessária quanto, né? E a fibra curta não é assim, meu Deus do céu, tão muito melhor do que a fibra longa. Então não faz sentido ter um spread muito absurdo entre elas. Por isso tá fechando o spread e por isso que talvez Klabin seja legal no longo prazo, né? E aí, olha que interessante, cara. Eu quero te mostrar aqui quanto que você não pode ficar atrelado a notícias, tá? Olha que legal isso aqui, ó. No dia 23 de abril de 2026 saiu essa notícia às 13h30, certo? Então saiu essa notícia ontem às 1h30. E essa notícia aqui, ó, saiu no dia 23 do 4 de 2026 às 7h23. Opa, calma aí. Essa aqui saiu no mesmo dia às 1 hora. E essa aqui
no mesmo dia, às 7 horas. Olha que interessante. BlackRock ultrapassa, a maior gestora do planeta, né? Ultrapassa 10% em ações preferenciais na Klabin. Uai, calma aí. Quando a BlackRock compra 2, 3% de uma ação, 5% de uma ação, provavelmente ela tá só diversificando, porque ela tem dinheiro demais na conta, e aí ela tem que ir colocando em vários lugares, né? Porque um só lugar não suporta todo o dinheiro que ela tem. Então ela tem que ir fazendo diversificação global mesmo, porque é muito dinheiro. Agora, quando ela compra 10%, 15%, é que ela ultrapassou os 10%, né? Então foi a mais de 10%. Quando ela compra 10%, meu amigo, é óbvio que você não vai se direcionar só por isso, mas me parece que a BlackRock acha que a Klabin está barata nesse momento, né? Me parece. Então a BlackRock alcançou um total de 392 milhões de ações, quase 393 milhões de ações preferenciais da Klabin. Eles têm 98 milhões de units, 77 mil de ações preferenciais diretas, que é a Klabin 4 mesmo, e 726 ADRs, que representa mais 5 mil ações preferenciais. Então perceba, né? E além disso, olha isso aqui, ó. A BlackRock declarou ter 500 mil instrumentos financeiros derivativos de ações, das ações preferenciais, né? Correspondendo a cerca de 0,3% do total emitido. E não dá para saber o que é esses instrumentos financeiros, se é venda de put para assumir mais ação, se é venda de call, enfim, não dá para saber, mas instrumento derivativo, né? Enfim. A gestora destacou que a participação do caráter é estritamente financeiro, ou seja, não queremos mudar o controle acionário ou influenciar a estrutura administrativa, a única coisa é financeira. Então parece, né, que é o que dá a entender, que a BlackRock tá achando Klabin barata. Olha só, vou te mostrar um gráfico aqui interessante pra caramba de correlação. Sempre quando eu te mostro um gráfico de correlação, você precisa ficar esperto, você precisa entender bem direitinho. Eu vou até simular duas formas aqui de você olhar esse gráfico, tá? Olha só, eu tô aqui com esse gráfico inicial, onde o azul é o papel da Klabin, tá? Então estamos pegando aqui desde 2015 o papel da Klabin. Em vermelhinho é o juros brasileiro, né? Então que temos a taxa Selic e tal. E esse PAP aqui nada mais é do que celulose, papel e celulose, tá? Então você consegue ver aqui o quanto que sobe o papel de celulose, o quanto que cai. E a gente consegue até perceber aqui bem claramente que quando vou tirar aqui os juros, tá? Do Brasil, ó, vou fechar aqui, ó. Você consegue perceber aqui bem claramente que quando o papel e celulose cai, Klabin cai. Quando papel e celulose sobe, Klabin sobe. Quando papel e celulose cai, Klabin cai, né? Então, ó, isso aqui é bem notório, né? Toda vez que sobe, o papel, ó, subiu aqui, daqui pra cá, papel subiu, papel e celulose subiu. Tá lá, ó, Klabin subiu também. Daqui pra cá caiu, Klabin caiu também. Então, é muito interessante a gente olhar e fazer a correlação. Eu sempre falo para vocês, em empresa de commodity, você tem que fazer correlação com commodity. E aí, uma das formas de você fazer uma correlação ainda melhor é jogar os dois gráficos numa linha só correlacionados. Como assim, Léo? Quando eu jogo aqui, ó, Klabin sobre o papel celulose, eu consigo ver aqui, então, momentos em como a Klabin está no primeiro, aí se fosse o PAP no primeiro, seria o inverso, né? Como a Klabin está aqui no primeiro, eu tô olhando o que esse gráfico tá me dizendo aqui. O quanto que a Klabin subiu a mais do que a celulose. Então, aqui neste momento aqui, ó, em julho de 2016, esse gráfico tá me dizendo o seguinte: a Klabin subiu muito mais do que a celulose. Quando cai, a Klabin caiu muito mais do que a celulose. E aqui a gente consegue ver essa correlação. Tanto que você consegue perceber que aqui em 2016 a gente tem esse gap aqui, ó, entre celulose e Klabin, tá vendo? Então aqui a celulose subiu, mas a Klabin subiu muito mais. Então tá aqui, ó, Klabin subiu muito mais do que a celulose. Eu só juntei os dois gráficos para fazer correlação. E por que você fez isso, Léo? Perceba que neste momento aqui em 2015, mais ou menos aqui nessa faixa, depois de 2016 ali, né, que foi aquele fatídico ano onde tudo caiu também, a gente teve aqui um momento que ficamos lateralizando também, e depois nós estamos aqui mais ou menos na mesma faixa, né? Então, perceba, a gente está nesses momentos em que a Klabin caiu mais do que o que a celulose caiu. Caiu mais do que o que a celulose caiu, nesses momentos aqui. Então, pode ser um fator também que nos leve a crer que Klabin está barata, né? É só uma correlação entre o que a Klabin vende e o preço daquilo que a Klabin está custando. Aqui, se a gente abre aquele gráfico de correlação, você consegue perceber em momentos em que a Klabin estava cara, esse spread é mais alto, tá vendo? Ó, o spread é altão. Aqui, quando a Klabin estava cara, olha o tamanho do spread entre a celulose e a Klabin. Ó, quando a Klabin estava cara, o spread celulose e Klabin. Olha como que está agora. A Klabin, a pergunta que você tem que se fazer, será que a Klabin está cara neste momento? Olha o spreadzinho aqui, ó, tá vendo? Bem pequenininho. Em momentos, outros momentos que estiveram menor do que isso, foi lá em 2015, que depois ela teve uma alta expressiva. Foi aqui mais ou menos em 2019, que depois também teve uma alta expressiva. Então perceba que esse spread ele está se repetindo
emitindo. Além disso, a gente tem a parte fundamentalista da empresa, que é óbvio que não tem como deixar de fora. Na verdade, 80% da sua análise tem que ser fundamentalista. E a gente analisou Klabin aqui no canal, inclusive a próxima data de relatório que vai sair aí da Klabin, um trimestral, vai ser dia 6/5. Então, dia 6/5, com certeza a gente vai ler Klabin. Talvez não 6/5, que é depois do fechamento. Então, no dia 7/5, a gente teria ali já o relatório em mãos para gravar o vídeo para vocês. Então, se você quiser saber como que vai ser a próxima análise da Klabin aí, como que vai ser os próximos resultados, eu vou compartilhar tudo com vocês, que eu vou fazer a análise top também, que vocês vão conseguir ter aí essa noção, né? É óbvio que isso aqui é uma tarefa de casa de vocês dão uma lida no relatório, mas eu vou estar aqui também para te ajudar nessa tarefa de casa, beleza? Então, vamos projetar aqui no Valuation alguns pontos importantes que a gente precisa ter ideia desses pontos aqui, tá? Hoje a gente sabe que grande parte do resultado da Klabin está sendo comido pela alavancagem. Então eles têm uma dívida líquida mais alta mesmo, isso é padrão da Klabin, chegou a 4,9, hoje está aí na casa dos 3 e pouco, 2,9, e eles vão, e disseram pelo menos, que vão fazer uma desalavancagem. Então, teoricamente, encerraram o ciclo de investimentos e agora todo o fluxo de caixa, parte dele será utilizado para pagar essa alavancagem, quitar essa alavancagem, sem fazer novas alavancagens para poder ir diminuindo o dívida líquida sobre EBITDA. O que vai fazer com que a despesa financeira da empresa seja menor e a despesa financeira da empresa sendo menor, sobre mais fluxo de caixa livre, sobe mais lucro líquido no final. Então que a gente tem que fazer essas projeções de acordo com o que você acredita que vai acontecer. Lembrando que tem aquele evento também que vai acontecer em 2027, onde baterá lá o máximo do EBITDA ajustado da empresa. A gente viu que poderia bater até 9 bilhões, né? Hoje o EBITDA da empresa está aí na casa dos 7,5 e a própria guidance da própria Klabin, há alguns anos atrás, era bater 9 bi em 2027. Então a gente ainda tem esse potencial acréscimo aí de 1,5 bi no EBITDA, o que gerará mais fluxo de caixa livre, enfim. Você pode levar isso em consideração ou não na hora de fazer seu valuation. Então aqui dentro do valuation a gente tem duas formas de fazer. A forma mais conhecida e que mais deu certo, enfim, é através do lucro líquido, que inclusive é o que o Warren Buffett usa. Então você poderia fazer aqui, inclusive a Ward já puxa o lucro líquido anterior dos outros anos. Você pode continuar fazendo por lucro líquido, tá? Aqui quando a gente olha no próprio relatório da Klabin, os destaques financeiros, consegue ver que o lucro líquido da Klabin caiu 18%, apesar do EBITDA ajustado ter subido 7%. Por que isso aqui aconteceu? Já expliquei isso para vocês na análise do relatório anterior, né? Eu te mostrei quais foram os problemas, o porquê que esse lucro caiu. Parte foi por conta dos investimentos, parte por conta da alavancagem financeira, então reduziu o lucro líquido mesmo. Então você pode olhar através da ótica do lucro líquido, é sempre bom dentro das empresas de commodities você usar o fluxo de caixa livre mesmo, tá? Mas vamos fazer aqui as duas simulações só para você entender. Então aqui no lucro líquido, como você faria? Esse foi o lucro líquido 2025, que inclusive é este que aparece aqui, né? Então a ordem já puxa ali automático para você. E aí você pode projetar se você acredita que vai subir o lucro, que você acredita que vai descer o lucro. Sendo bem sincero, a fibra de celulose continua estável, né? Então não caiu do ano passado demais para agora. Tá ok ali, tá na média do que foi o ano passado. A gente olha inclusive aquele gráfico que a gente estava acompanhando, você consegue perceber aqui que lá no início de 2025 a celulose inclusive estava um pouquinho mais barata do que está agora, né? Então agora tá um pouquinho mais alto. Óbvio que bateu o pico já ali em fevereiro de 2026, já deu uma queda, mas a gente tem esse resultado aqui para o primeiro trimestre. Então, poderia, se a gente fosse muito categórico, falar que subiu um pouquinho a celulose no ano de 2026, mas eu vou considerar que vai ficar mantendo a mesma. Só que, além da celulose, a gente viu o dólar caindo, né? Então, o dólar caiu aí no último ano 11%. Então, o resultado de Klabin será impactado pelo dólar, sim, com toda certeza. Então, dá pra gente projetar, talvez, aumento da receita vai acontecer, né? O aumento da receita vai acontecer se continuar subindo 5, 6% ali da receita, que normalmente eles conseguem repassar aí, até pelo aumento do custo, enfim, a celulose mantendo, a gente só repassa custo. A gente poderia, na pior das hipóteses aqui, manter um lucro líquido parecido. E se você for muito pessimista, você pode até reduzir o lucro líquido. Eu vou colocar um lucro líquido parecido aqui de 1,7 bi, tá? 1,7 bi. Bem pior do que foi em 2024, 2023, 2022, 2021. Lembrando que em 2025 a alavancagem tá bem maior do que o que será em 2026. Não daria pra gente jogar até um 2 bi aqui, tá? Mas perceba, se eu jogo aqui pelo lucro líquido e considero um crescimento de 7% nos próximos anos, mesmo que eu considere isso aqui no valuation de 5 anos, você consegue perceber que o preço da Klabin, valuation mesmo, olhando para lucro líquido, seria de R$3. Se a gente sobe isso aqui para 2 bilhões
bilhões de reais, sobe lá para os 3,50. Que basicamente é isso aqui que teoricamente os analistas estão precificando na Klabin. Tô usando a taxa de desconto de 14,75, uma empresa que realmente é centenária, uma empresa muito boa, a 3,50 faz sentido mesmo. Você não vai conseguir encontrar tanta margem assim em Klabin para comprar ela abaixo de 3,50 não, tá? Duvido chegar lá na casa dos 2,98. E se chegar, a gente vai estar comprando, com certeza. Você percebe que olhando para a ótica do lucro líquido, seria essa a provisão aí. Agora, quando a gente olha para a ótica do fluxo de caixa livre, dá uma melhorada. Vamos dar uma olhada aqui em qual foi o fluxo de caixa livre? Ó, o fluxo de caixa livre da empresa, e normalmente essas empresas elas são precificadas pelo seu fluxo de caixa livre. Quando o analista joga um preço-alvo sobre essas ações, eles olham, até a gente viu o JP Morgan falando sobre o fluxo de caixa yield, né? Então, teoricamente, a gente precifica e faz valuation com desconto futuro através do fluxo de caixa livre nessas empresas de commodity. É óbvio que você pode usar o lucro também, tá? Você vai ser mais exigente nessas empresas se você utilizar o lucro. Nas outras tem que usar o lucro mesmo. Mais certeiro, menos difícil, mais certeiro. Então aqui a gente consegue ver que o fluxo de caixa livre foi 2,1 bi. E a gente pode partir daquele princípio igual ao princípio que a gente usou ao lucro de manter muito próximo disso, ou subir um pouquinho, cair um pouquinho, você pode brincar com isso. Então se a gente fosse projetar que esse fluxo de caixa livre ia cair um pouquinho, a gente poderia usar os mesmos 2 bi. Se a gente fosse repetir o mesmo fluxo de caixa livre, a gente teria o mesmo fluxo de caixa livre do ano passado, tá? 2,1 bi, você pode até conferir, deixa eu ver se é isso, 2,1, 16 bi, então tá certinho, 2,1, 16 bi, você consegue perceber que aí o preço da Klabin já sobe para 3,70, que é já mais um valuation esperado de Klabin mesmo, né? 3,70 ali é o justo olhando para o fluxo de caixa livre, considerando que ele mantém esse fluxo de caixa livre. Se realmente aconteceu o incremento de EBITDA de até 9 bi no ano de 2027, final do ano de 2027, a gente poderia projetar que subiria talvez 750 milhões de EBITDA esse ano, o que converteria ali mais uns 200 milhões, jogando ali baixo, 150 milhões de fluxo de caixa livre. A gente projetar aqui talvez em 2,250, consegue perceber que tá aí na casa dos 3,94. É que seria aquele famoso R$4 para Klabin. Eu vou continuar aqui, inclusive colocando aqui o 2,116 para ser bem conservador. A gente teria aí um preço teto de 3,71. E aí, salva aqui o preço teto. Em breve esse preço teto vai aparecer. Não aparece ainda, tá? Pelo amor de Deus, não aparece ainda. Mas em breve, todo mundo, todo analista que utilizar a plataforma e calcular o preço teto, eu vou conversar com eles para que o preço teto dos analistas apareçam para você. Ainda não tem isso, quero deixar claro. Mas vai ter, se Deus quiser. Papai do céu nos abençoar aí, a gente vai fazer boas parcerias com bons analistas para que eles possam te ajudar também. Beleza. Considerando isto, a gente tem uma margem de 2,19%. Não é uma margem suficiente e agradável demais da conta. Não é. Dentro dos aportes atuais, fica muito mais óbvio BB Seguridade, por exemplo, não é verdade? Então, para poder aportar em Klabin, eu teria que ter um pouquinho mais de margem. Então, eu respondi um aluno na live desse jeito. Margem de segurança, como o próprio nome já diz, fala margem de segurança. Então, é a segurança que você quer ter naquela empresa. Vamos levar em consideração aqui duas empresas claras, WEG e Petrobras. Qual é aquela que você exige mais segurança para aportar? Fica óbvio que na Petrobras a gente vai exigir mais margem de segurança, porque eu quero ser mais seguro em Petro, já que ela é muito volátil, já que ela tem risco político, risco, né? Então eu quero muito mais segurança aqui do que na WEG. Então, caso eu exija 20% de margem na Petro, não faz sentido eu exigir 20% de margem na WEG. Você não vai conseguir comprar a WEG nunca se você ficar exigindo 20% de margem nela. Empresas boas, empresas já são consagradas como boas empresas, né? Enfim, centenárias na bolsa. Em geral, você vai ter menos margem mesmo. Se você tiver 10% de margem numa empresa dessa, 10% de margem em Itaú, a gente enche o carrinho. 20% de margem em Itaú é papo de colocar como maior posição da carteira, na verdade. Então aqui, quando a gente olha o preço teto aqui, a gente no caso calculou o preço teto de 3,71, você precisa simplesmente subtrair aquela margem que você quer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma margem de 10%, tá? O quanto que ficaria o preço dela, o alvo que eu teria? 3,33. Na Klabin eu aceito 5% de margem. Então, 3,71, que é o preço teto, você já teria aqui, né, sem umas projeções muito cabulosas. Isso aqui a gente só tá mantendo, como se a gente fosse ignorar que ela vai subir alguma coisa, de tipo, ela só vai piorar, né, só se manter o mesmo, e projetando aqui já um retorno esperado de 14,75. Mesmo assim, exigindo mais 5% de margem de segurança, a gente teria o famoso 3,52 da Klabin, 3,50, né? Se a gente pega isso aqui para Unity, dá 17,62. Por isso, vendi put em Klabin a 17,70. Não sei se você assistiu esse vídeo, mas se não assistiu, tá aqui uma das formas de você comprar Klabin a 3,50. Ou na Unity, 17 e pouco. Tá lá, vídeo absurdo de bom, viu? Absurdo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro essa queda de Klabin e espero que você entenda o que fazer com sua carteira aí, né? Aqui eu não tô te recomendando nada, eu só te digo aqui como que eu faço para tomar as minhas decisões, né? As notícias nunca serão aquilo que me faz tomar
tomar a decisão. É óbvio que é interessante você ler notícia? É óbvio que é interessante você ler notícia. Mas se você é um cara que se impacta demais com a manchete, BlackRock ultrapassa 10% em ação preferencial da Klabin, então por isso você vai comprar? Errou. JP Morgan rebaixa a Klabin, por isso você vai vender? Errou. Você tem que entender. Nesse momento a gente até viu que Klabin está barata e que faz sentido aportar nela, mas se você quer exigir um pouquinho mais de margem, esperaria ali um pouco mais. Então preste atenção nesses cenários, beleza? Se você ainda não conhece a Ward vai te ajudar demais a fazer essas análises, viu? Você vai ter várias ferramentas para você calcular valor intrínseco. A gente tem aqui essa ferramenta de valuation por fluxo de caixa futuro. Você consegue calcular em todas as empresas, inclusive quando você vai calculando os seus valuations, eles vão aparecendo aqui, tá? Os seus, não os meus, os seus vai aparecendo aqui. Então, esses aqui são todos os que eu já calculei, por isso que eu entro na minha conta, eu consigo ver todos aqui. No seu caso, se você não tem nada calculado, vai aparecer nada aqui para você, né? Quando você vai calculando, você já tem tudo bem aqui, porque aí você consegue listado, ver o que tem maior margem, né? Aí fica legalzinho demais, né? Você vê que, pô, maior margem aqui é Seguridade, é óbvio, o aporte aqui, né? O Banco do Brasil também já tá com uma margem legal, o Sapre aqui também tem ar. Aí nos meus valuations, né? Óbvio, nos meus valuations. Além disso, aqui na análise avançada das ações, você consegue entrar aqui e vamos puxar lá a Klabin, por exemplo, né? Vamos puxar aqui a Klabin 4, a gente consegue aqui embaixo ver Valuation Bazin, Valuation Graha, Valuation Pitelins, tudo você consegue alterar aqui para personalizar esse Valuation, tá? Porque o importante é você saber personalizar o Valuation. E aqui ainda tem um preço teto projetivo, que é aquele olhando o yield mesmo, tá? Yield. Então tá bem legal, bem completo aí, ó. Se quiser assinar o Word, tá aqui o QR Code, ou do lado de cá aqui. Vacila não, tá boa demais a plataforma aqui. Fica com Deus, papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo.